Olá, a partir de agora você está em Conexão Legal. Eu gostaria de agradecer pessoalmente a cada um dos nossos telespectadores que contribuíram no nosso site, no idc.org.br, mandando as suas considerações, mandando as suas sugestões de pauta, mandando os seus e-mails para nós. Muito obrigado. Se você ainda não recebeu aí o nosso retorno, aguarde um pouquinho. Logo nós estaremos enviando a sua mensagem. Meu muito obrigado. Hoje, o Conexão Legal vai tratar de um problema muito sério na estrutura eleitoral brasileira, que é a questão do ficha limpa ou do ficha suja. E, para tanto, tenho o prazer de receber aqui no nosso instituto o nosso presidente, Dr. Régis de Oliveira. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Agora é melhor estar ao seu lado. Isso é bom demais. Eu que diga, está aqui na frente dos teus espectadores. Dos nossos espectadores aí. Prazer. Tudo bem? Graças a Deus. Doutor, a questão do ficha suja ou do ficha limpa, como ele está hoje no nosso Congresso e a questão, vale aí para a próxima eleição ou não? Olha, o projeto está caminhando bem. Houve uma iniciativa popular, né, que entendeu ou pretendeu que aqueles condenados em primeiro grau de jurisdição já estariam impedidos de concorrer a qualquer cargo eletivo. Isso é obviamente inconstitucional, não tinha como. Então... Em primeira instância? Em primeira instância. Essa era a pretensão dos... Vamos explicar para o pessoal de casa o que é primeira instância? O julgamento de um juiz só. Quer dizer, você tem na estrutura do judiciário o julgamento individual, monocrático, que é como se chama, em que um juiz só decide. Depois você tem o recurso, em que o tribunal decide, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, ou de qualquer outro estado. E depois você tem ainda uma outra instância que é Brasília. Mas, digamos, o que se queria nesse projeto inicial era que o juiz decidiu, está impedido. Ninguém concordou com isso, mesmo os partidos mais radicais, porque isso poderia levar a situações absolutamente injustas, né? Digamos que algum grevista fosse a uma porta de alguma entidade gritando e tal, fosse preso, imediatamente há uma denúncia, o juiz já decide, 40, 50 dias ele estaria impedido de concorrer a qualquer cargo eletivo. Não é isso que se quer, porque uma decisão de primeiro grau de um juiz só pode conter um equívoco qualquer, por erro na apreciação da prova, por algum preconceito que possa ocorrer. Mas aí então a Câmara entendeu que deveria aguardar a decisão de segundo grau. O que é isso? Dos tribunais, portanto. Ocorrem algumas dificuldades. Eu dei um longo voto lá na Câmara de 15 páginas estudando o assunto. O que é que diz o artigo 15, inciso 3º? Ele fala que para sustar ou suspender a cidadania ou os direitos políticos da pessoa, tem que haver necessariamente uma decisão penal transitada em julgado. Estou falando em trânsito em julgado no tocante ao direito penal. Então, se alguém comete um crime, tem que ter uma condenação transitada em julgado. O que é transitada em julgado, para ser bem entendido? Não cabe mais recurso. Nenhum recurso, nenhuma possibilidade de recurso. Então, transitou em julgado. Isso no campo penal. Então, veja, e um dos apanágios da nossa democracia é exatamente o direito de cidadania. Quer dizer, a cidadania significa o direito de votar e de ser votado, além de participar da vida coletiva, claro. Um direito constitucional, inclusive. Direito constitucional. Então, se no campo penal não há como se fazer nenhum tipo de execução antes de transitar em julgado. Ponto. No campo civil, quando se cuida de casos de improbidade administrativa, por exemplo, que é muito comum, alguém entra com ação de improbidade administrativa, essa ação de improbidade tem uma decisão de primeiro grau, cabe o recurso, vai para o segundo grau de jurisdição, que são os tribunais. Então, quando decidir aí, o que diz a Constituição? Ela não exige, nesta hipótese, o trânsito em julgado. Mas ela fala em recursos, quando no artigo 5º fala do direito à ampla defesa, fala a ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Ao falar em recurso, tem que ter a decisão de segundo grau. Não tem como escapar disso. Bom, mas aí nós podemos, então, ter uma decisão ainda não transitada em julgado, que valha, desde já, para suspender os direitos de cidadania, ou seja, impedir que a pessoa seja candidata a algum cargo público. Esse foi o avanço que o projeto deu. Ainda com alguns detalhes. Quais foram os outros avanços? Primeiro, você pode... Era muito comum isso, até ainda hoje se faz. O casal, o prefeito tem muito prestígio, ou a prefeita, então eles divorciam-se um ano antes para permitir que o outro seja candidato. E depois, lá na frente, eles reatam os laços de casamento. Essa fraude acaba. Isso está expressamente proibido. Segunda fraude que acaba. Qual é o prazo?
Que prazo? Essa fraude acaba, mas tem que ser comprovada a fraude, né? Não, tem que ser comprovada a fraude, mas normalmente as pessoas deixam para fazer isso logo um pouquinho antes do prazo de desincompatibilização, né? Então, hoje como funciona? Se existia uma briga realmente entre o prefeito e a prefeita lá e eles realmente se separarem? Eles se separarem bem, aí não há, eu tenho que comprovar. Tá. Eles se separam com a finalidade de impedir a elegibilidade. Uma fraude, literalmente. É uma fraude, literalmente uma fraude. Segunda hipótese também de fraude. Quando a pessoa quando o deputado, isso é muito comum em casos de deputados estaduais ou federais, ele se prepara, ele vai sofrer um processo administrativo para cassação. O que ele faz? Ele renuncia antes para impedir a instauração do processo. A lei agora proíbe isso. Se saiu, não pode mais voltar a ser candidato durante o prazo de impedimento. Então, esse foi o segundo avanço. Os direitos dele serem votados... A cidadania está suspensa. Durante quanto tempo, doutor? Agora eu vou ter a terceira etapa. A terceira etapa significa que em qualquer hipótese de condenação, etc., os prazos aumentam de 3, hoje são 3 anos, vão para 8 anos. 8 anos. Então aumenta em 5 anos o prazo de incompatibilidade para poder ser eleito. Então são 3 bons avanços. E o quarto avanço é esse que eu comecei a explicação. Ou seja, a pessoa, para poder ser candidato, não tem que ter nenhuma condenação criminal com trânsito em julgado, ou condenação de segundo grau, ou seja, que a gente está chamando no texto de colegiada, uma decisão de colegiado. O que é a decisão de colegiado? Quando 3 ou mais juízes é que decidem isso. Desembargadores, agora a expressão é desembargador. Né? Doutor, então, dentro dessa hipótese não tem jeito. Um minutinho só, nós vamos para o intervalo e já voltamos. E você aí de casa, continue em Conexão Legal, também pela internet, www.iidc.org.br. Entre lá no nosso site, preencha o cadastro e concorra ao livro do nosso professor Régis de Oliveira. Até mais em Conexão Legal. Olá, sou vice-presidente do IIDC, o Instituto Internacional de Direito Comparado. A missão principal do nosso instituto é integrar todos os seres em uma sociedade melhor. Desenvolver não só o direito, mas também o indivíduo. Gostaria de ter você conosco. Faça você parte ou não do mundo jurídico. O IIDC foi feito para todos nós. Acesse o nosso site iidc.org.br. Lá você encontrará dicas importantíssimas para o seu dia a dia e também artigos de pessoas renomadas. O Instituto Internacional de Direito Comparado também está com você no que tange a promoções. Lá, você preenchendo o seu cadastro, você pode receber um livro do professor Régis de Oliveira, presidente do nosso instituto, e por vezes também de entrevistados. Meu muito obrigado e esteja conosco. iidc.org.br. As relações internacionais sempre foram o principal alicerce do desenvolvimento humano, desde as relações comerciais, sociais e culturais. Esse mesmo direito não só é indispensável nesse contexto, mas serve como instrumento de desenvolvimento social, moral e essencialmente ético. Foi assim que todas as nações se desenvolveram. O Instituto Internacional de Direito Comparado tem como missão aprimorar e estabelecer normas mais claras do desenvolvimento da sociedade. Filie-se ao Instituto, preencha sua ficha e ganhe um livro do Dr. Régis de Oliveira. É fácil, entre no site www.iidc.com.br, clique em cadastre-se, preencha o formulário e concorra ao livro.